A Química chegando mais uma vez é o Projeto Eureka, olhando para o professor Matheus e os conhecimentos da Química da vida. A pergunta que se faz é muito simples. A Química atua em nosso cotidiano? Bom, isso é indiscutível e é uma realidade. Mas a orientação que temos na abertura do programa de hoje fica por conta do meio ambiente. A Química está inserida no meio ambiente em todos os sentidos e é necessário que você colabore. Em particular, agora olhando em particular para o que fazermos com as baterias. Com as pilhas. Olha, muitas cidades brasileiras já separam locais específicos para que você, com aquelas pilhinhas, a pilha do rádio, a pilha do aparelho ou um outro tipo de bateria, para que você deixe isso em lugar necessário, em lugar que seja alvo de um trabalho específico de quem conhece o resíduo que ali existe e que é um produto químico. Então, cá para nós, capriche nisso, assim como na aula de Química que você terá agora, no descarte de baterias e de pilhas. O meio ambiente agradece, você, ser humano, agradece mais ainda. Olá, pessoal. Hoje aqui mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio químico. E a reação que nós vamos pegar aí como exemplo é a que pegamos já em outras oportunidades, o H2 mais o I2, produzindo os dois do HI. Para estudar o equilíbrio químico, nós temos que pensar na reação desde quando ela começa, desde o seu início. E esse instante inicial é aquele momento que nós pegamos o recipiente e nele colocamos os reagentes. Então acompanhe aí na tela. Está aí o recipiente, colocamos uma quantidade qualquer do H2 e está aí uma quantidade qualquer do I2. E aqui nós já temos uma primeira observação importante. Agora que eu estou começando a reação, nós não temos no sistema nenhuma molécula do HI. Foi a partir daí que nós já construímos um gráfico quando falamos na cinética química que é importante retomar. Está aí na ordenada a quantidade de substância que dentro do equilíbrio o importante é a gente pensar na concentração em mols por litro, no decorrer do tempo da reação. O instante inicial, que é o tempo zero, nós temos uma concentração qualquer de reagentes e temos aí zero de produto. Mas nós sabemos que cada substância tem aí seu estado de agitação. E é em função dessa movimentação que vão acontecendo os choques, vão acontecendo as colisões. Uma das informações que a reação me oferece está aí. Cada molécula de H2 que colide de forma eficaz com cada molécula de I2 é que vai produzir as duas moléculas do HI. Agora vamos acompanhar. No início da reação, nós temos uma certa concentração de reagentes e zero de produto. Conforme o tempo vai passando, as colisões vão acontecendo e a concentração de reagentes vai diminuindo. Os reagentes vão sendo consumidos. Eu começo com zero de produto. Conforme o tempo vai passando, essa substância vai sendo formada, ela vai sendo produzida. Então está aí a curva ascendente mostrando a formação desses produtos. Até aí, quem estuda é a cinética química. A partir desse ponto, é exatamente o equilíbrio. Só que para entendermos direitinho o equilíbrio, vamos voltar à nossa situação inicial. Inicialmente, nós tínhamos dentro desse sistema só as moléculas de H2 e 2. O estado de agitação dessa substância é completamente caótico, é completamente desordenado. Cada molécula vai para um lado diferente. Isso significa que as colisões elas acontecem ao acaso. Mas inicialmente, como eu só tenho moléculas de H2 e 2, as colisões acontecem apenas entre elas. Só que depois de um tempo que a reação começou, essa é a situação que nós temos. Nós continuamos aí dentro do sistema com moléculas de H2 e 2, então eu vou ter colisões entre elas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho dentro desse recipiente as moléculas do HI, que inevitavelmente também vão se colidir. Então, na hora que nós chegamos nesse ponto, eu tenho todas as moléculas representadas na equação presente dentro do sistema, nos garantindo que eu vou ter colisões entre todas elas. Então, no mesmo instante que eu tenho H2 colidindo com I2, formando as moléculas do HI, eu tenho duas moléculas do HI se colidindo, voltando a formar o H2 e 2. Quer dizer, depois de um certo tempo que a reação começou, na verdade eu tenho a ocorrência de duas reações simultâneas. Essa que é representada da esquerda para a direita é o que nós chamamos de reação direta. E o que nós estamos mostrando é que após um certo tempo, eu também tenho a ocorrência da reação contrária, que é a reação inversa. Então, depois de um certo tempo que a reação começou, eu tenho a sua ocorrência nos dois sentidos. Após um certo tempo, o equilíbrio é estabelecido.
Mas a partir de que instante nós temos esse estabelecimento do equilíbrio? Olha, aí vem definição. E quando vamos falar em definição, sempre temos aí um ponto importante. O equilíbrio químico é estabelecido a partir do instante que a velocidade dessas duas reações se igualam. Quando a velocidade da reação direta se igualar à velocidade da reação inversa, atingimos o equilíbrio. E a partir desse instante, as concentrações de todas as substâncias não se alteram mais. Então acompanhe. No equilíbrio, a velocidade das reações direta e inversa ficam iguais e as concentrações de todas as substâncias constantes. Voltando ao nosso gráfico. Inicialmente, temos aí uma certa concentração de reagentes e conforme o tempo vai passando, essa concentração vai diminuindo. Do produto, começamos com 0. Conforme o tempo vai passando, esse produto vai sendo formado. Só que essas variações acontecem só até o instante que o equilíbrio é atingido, porque a partir desse momento, a concentração de produtos e reagentes se mantém constantes. Eu já disse para vocês que dentro da química, para cada temperatura, nós temos uma história diferente. E isso dentro do equilíbrio químico fica muito evidente. Vamos pensar na mesma reação, só que estudada a uma temperatura diferente. Então tá aí, o H2 mais o I2 produzindo os dois do HI. Inicialmente, temos uma concentração qualquer de reagentes e 0 de produto. Conforme o tempo vai passando, a concentração de reagentes diminui e a concentração de produto aumenta, até o equilíbrio, porque a partir desse instante, as concentrações não mudam mais. Comparando os dois gráficos, na temperatura que nós trabalhamos inicialmente, que eu estou colocando aí x graus Celsius, nós temos no equilíbrio uma certa concentração de produto e uma outra de reagente. Já nessa nova temperatura que nós estamos chamando de y graus Celsius, quando o equilíbrio foi atingido, as concentrações de produtos e reagentes são diferentes. É isso que nos força ter que estudar uma mesma reação química nas mais variadas temperaturas, para a gente conseguir identificar esse comportamento lá experimentalmente e conseguir determinar a partir daí qual é a temperatura mais adequada para trabalhar com aquela reação. Só que você já imaginou? Nós temos aí milhões de reações. Para cada uma delas, as mais variadas temperaturas que nós podemos estudá-la. Se eu fosse traduzir esse comportamento sempre a partir do trabalho gráfico, nós teríamos um problema, porque eu precisaria de um livro para cada reação, né, para caber todos esses gráficos. Quer dizer, para facilitar o nosso trabalho, esse comportamento da reação nas mais variadas temperaturas é traduzido para um valor numérico. E esse valor numérico é o que nós chamamos de constante de equilíbrio. Agora nós vamos dar uma paradinha para falar um pouquinho nessa constante de equilíbrio, para depois a gente emendar com o que falamos anteriormente. Quando se fala em constante de equilíbrio, primeira coisa importante, ela depende exclusivamente da temperatura. Falar o que significa isso? Eu posso fazer o que eu bem entender com equilíbrio. Se eu mantiver a temperatura, esse valor não muda. Por isso que ele é chamado de constante. Só que nós temos que saber que a constante de equilíbrio, nós temos aí dois enfoques possíveis. Eu posso pensar na constante de equilíbrio em termos de concentração, que nós simbolizamos por Kc, ou a constante de equilíbrio em termos de pressão, que é simbolizado por Kp. Independente do enfoque, a expressão que permite o cálculo da constante é produto sobre reagente. Aí agora um trabalho lógico. Se a constante de equilíbrio em termos de concentração é a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Se for a constante de equilíbrio em termos de pressão, é a pressão dos produtos pela pressão dos reagentes, independente do enfoque, sempre elevado aos coeficientes do balanceamento. Então, constante de equilíbrio, produto sobre reagente, elevado aos coeficientes. Quando se fala em concentração, a gente sabe que é a concentração em mols por litro. Então, para eu determinar o valor dessa constante, a gente tem que se virar para identificar qual é a concentração em mols por litro de todas as substâncias no equilíbrio. E um dado importante. No estudo do equilíbrio químico, as substâncias sólidas estão completamente à parte desse estudo. Então, quando se fala na constante em termos de concentração, é produto sobre reagente elevado aos coeficientes do balanceamento, mas os sólidos ficam fora dessa expressão. Quando se fala na constante de equilíbrio em termos de pressão, pressão aqui dentro da química é exclusividade para substâncias no estado gasoso. Mas como é que a gente emenda
esses valores obtidos da constante para cada temperatura com o que nós falamos anteriormente. É a partir daí que começamos o nosso próximo bloco.